Você sofre porque você quer controlar a vida. Mas a única certeza que temos é que nada está sob controle. Eu sou Tê Mantelli. Eu sou Marcos Iesch e esse é o Pode Ser. Bem, no primeiro episódio, no episódio anterior, a gente começou a falar sobre controle. Como a gente estava tentando controlar esse podcast. Né? Como que a gente ia fazer, do jeito que ia fazer a gravação, o tema, tudo, enfim, controlando todos os aspectos envolvidos. Primeira coisa que a gente sempre fala, né, amor? É controle é medo. Sim. Você tem medo que as coisas não saem como você gostaria que saísse, que as coisas se percam no meio do caminho. A gente quer controlar, a gente quer tomar conta. Não, tem que ser desse jeito, do meu jeito, para as coisas darem certo, para a coisa acontecer. Tem dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente refletir juntos. Medo é o oposto de amor. Uhum. Medo, ele é o oposto de fé, de você acreditar. Sim. Né? Então, a primeira questão. E a outra é a própria questão do controle, de tudo certinho. Quem não pegou a agenda no ano da pandemia e toda a sua programação foi por água abaixo porque tudo mudou? Tudo mudou de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, na verdade, como o Marcos falou, o que está sob controle, amor? A gente tenta controlar tudo na nossa vida e sempre acontece alguma coisa diferente. Parece que quanto mais a gente quer que as coisas saiam certas, mais maior a possibilidade de ela sair totalmente do controle. A gente tem bem exemplos de pessoas muito rígidas na nossa convivência, né? Aquelas pessoas que está tudo nas planilhas, que está tudo certinho, vai fazer uma viagem, sabe o que vai comer naquele lugar, onde vai estar daqui 5 anos, E aí vem a vida e quebra as pernas, coloca um acontecimento, acontece algo na vida. E não estou dizendo só acontecer algo ruim, não, né? Às vezes é uma mudança de rota. Sim. Você decide mudar de profissão de uma hora para outra. De uma hora para outra, teu casamento acaba, ser convidado para uma coisa incrível do outro lado do mundo, uma oportunidade incrível. Não estamos só falando em coisas difíceis, desafiadoras, mas coisas grandiosas também. Sim. Que mudam. Aliás, a nossa vida, né, a gente tem marcos de coisas que mudaram muito rápidas, né? Foi, de uma hora para outra. Né? Então, tudo aquilo que você vinha planejando, não é que você tenha que deixar a vida me levar, né? Não, a gente tem intenção na nossa vida, mas a questão é o controle dos detalhes. Eu sei qual é a intenção, mas assim, eu tenho a consciência que pode acontecer coisas no caminho que mude a minha percepção, que muda a minha rota, que muda a minha vida. Sabe qual acho que é a maior questão de tudo isso? É que a gente acha que tudo é do nosso conhecimento. Uhum. Né? Então a gente sabe a hora que vai sair, a hora que vai fazer as coisas, planejado, mas a gente nunca sabe as coisas externas que estão fora do nosso conhecimento. Uhum. Porque, por exemplo, a gente pode programar sair um determinado horário e naquele horário está chovendo. Não ser possível sair dependendo para onde você for. Isso de coisas maiores, porque tem coisas que estão além do nosso conhecimento. Muitas. Né? Tem muitas variáveis que a gente não conhece. Sim. Né? Então a gente não consegue controlar tudo justamente por causa disso. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, você nunca pode programar uma dor de barriga sua. Ela sempre acontece de repente. E é de repente para o nosso conhecimento. Porque por organismo aquilo já está se informando faz um tempo. Sim. É que a gente não tem conhecimento que está acontecendo todo aquele processo. É o nosso processo corporal. A gente muitas vezes, durante o dia, às vezes até por uma vida inteira, a pessoa nem lembra que respira.
né? Não sente a respiração, tem seu coração batendo dentro de você, e a gente não se dá conta disso. E olha que a gente tá falando de uma coisa que tá dentro da gente aqui, a gente Uma coisa sente, física, né? Uma coisa física. Sim. Palpável, mensurável. Sim. Né? Eu não lembro qual dos nossos inúmeros mestres aí da vida que a gente já ouviu que falava que não existe o do nada. Não nasce uma árvore no seu jardim do nada. Nada acontece do nada. Do nada. Alguma semente foi plantada. Um passarinho trouxe uma semente e colocou ali há um tempo atrás. Ai, de repente a pessoa ou deu sorte, ou de uma hora para outra. Não, tudo é um processo. Tem todo um processo que aconteceu isso, né? E por a gente desconhecer isso, a gente fica com essa coisa de querer controlar. Sim. Controlar os resultados das nossas ações. O que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu fizer essa escolha, o que vai acontecer depois? Não sei. Pode dar errado? Pode. É 50% de chance, inclusive, de uma coisa... Agora vale a pergunta que o Marcos vai fazer. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. O que é dar errado? Estatisticamente falando é 50%, né? Mas na prática não acontece muito isso, né? Não é? E o que é dar errado? Né? O que é dar certo? Também, né? O que é errado, o que é certo? Quantas coisas na nossa vida que a gente falou, nossa, ferrou, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Exatamente. Acho que na vida de todo mundo, né? Você que está assistindo, com certeza já passou por uma experiência e fala, nossa, isso é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E depois de um tempo, falei, nossa, ainda bem que aconteceu desse jeito. Não é? E aí vem, né, o que eu falei também, que eu trouxe também, de ser o oposto de fé, de acreditar, o medo que causa, que nos leva a querer controlar as coisas, ser o oposto da gente de fé. Medo é o oposto de amor, né? Sim. Mas a gente pode colocar amor, fé também ali junto, no mesmo, equiparados ali. Acreditar. E aí entra a tua visão de vida. Se você acha que a vida é ação, reação, os resultados aqui na matéria, que é isso, é ganhar dinheiro para pagar conta, é esperar sexta-feira para ser feliz, esperar. Se a gente tem essa visão horizontal da vida, é muito complexo isso. Acaba ficando muito limitado tudo isso. Agora, quando você tem uma visão vertical, uma visão espiritual, você olha por outro ponto, você começa a falar, tá, aconteceu aquilo, aconteceu isso, né? Você começa a formar as peças do quebra, as peças que pareciam aleatórias da sua vida, elas vão caminhando, né? Como quebra-cabeça, indo na direção, e de repente forma uma imagem. Você fala, tá, agora eu entendi por que aconteceu isso, por que eu passei por aquilo, por que eu mudei de cidade, por que eu casei com aquela pessoa, por que eu me separei daquela pessoa. As coisas começam a caminhar. Mas quando você tem essa visão ampla, se a gente tem uma visão muito ali do dia a dia, do pequeno, do micro, é lógico que você tem medo, é tudo muito aleatório, é tudo muito caótico. E essa é uma visão que eu e o Marcos temos muito ampla, tá? Eu gosto muito de uma frase, o que a vida está querendo me ensinar com isso? Lembrando que não é castigo, e aí entra na nossa percepção, na nossa fé de que é amor. A vida é amor, a vida é crescimento, a vida é abundância. Olha para a natureza. Não tem castigo na natureza, não tem escassez. Tudo isso foi coisa que nós criamos com a nossa mente. O fluxo natural da vida, e já podemos entrar na questão de falar de fluxo, é abundância, é prosperidade. E quando nós não estamos vivendo isso, é porque nós estamos rompendo esse fluxo, atrapalhando o rio. Sim. Então, e voltando a essa questão das coisas que acontecem que não estão no nosso controle, só buscando na memória todas essas coisas boas que aconteceram, que no momento a gente fala que deu errado, mas que depois a gente viu que era boa. Se a gente estivesse no controle nas situações, essas coisas boas que aconteceram não iriam acontecer. Uhum. Essas mudanças repentinas, nada disso ia acontecer. Então, se
a vida acontecesse somente no que a gente controlava, do jeito que a gente queria, a vida ia ser muito sem graça. Não ia acontecer nada novo. Já pensou? Nada novo ia acontecer na sua vida, porque tudo acontece conforme o que você tinha planejado, tudo estava no seu controle. Não existia nada novo. Exatamente. E o sofrimento vem, eu estava falando com as minhas alunas essa semana, o sofrimento vem justamente porque a gente não quer que as coisas mudem, porque as coisas estão legais, então eu não quero a mudança, ou as coisas não estão boas e eu quero mudança na minha vida e perco a lição, eu perco o ensinamento que aquele momento está me trazendo. E não adianta eu querer que as coisas mudem, porque enquanto a gente não passar por ali e não se transformar ali, isso vai persistir ou vai vir de uma outra forma. Né? Às vezes a gente tem a sensação que a vida você está vivendo a mesma coisa de novo. Sim, porque quando viveu da primeira vez, não houve transformação. E aí repete no sentido de situações parecidas. Sim. Né? Porque a grande questão, e acho que interiorizar isso, ajuda muito a todos nós, que a vida é mudança e que nada está sob controle. Eu não sei se esse é o último podcast da minha vida. Se são as últimas frases que eu vou dizer. Não sei, então não está sob controle. Então, aceitar o fluxo. Né? Aceitar que os momentos vão e os momentos vêm e vão, os bons e os ruins, os que nós chamamos bons e os que nós chamamos ruins, né? As alegrias, os perrengues, eles vão, porque isso é o fluxo, né? A hora que ficar a linha reta, tudo igual estava, acabou, game over, né? Coraçãozinho ali, linha reta. Enquanto houver vida, vai haver mudança. E olhar para isso, ok, isso tá bom. Então aí entra num lugar, né, que é muito presente. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar esse momento que tá incrível. Né, o passarinho cantando, esse sol. E também, pô, tá difícil, mas vamos viver e extrair, vamos sugar esse momento, extrair o sumo dessa dificuldade, em vez de brigar e falar que não quer. Tá, o que a vida está querendo nos mostrar com isso? Querendo despertar o melhor em nós, mas que melhor é esse? Isso é uma coisa que nós vamos trazer muito aqui, né, irmão? E também pegando essa questão das coisas que a gente chama de ruins, lembrando que a gente só percebe uma coisa a partir dos contrastes. Né? Então a gente só consegue perceber uma coisa como boa, eu quero mais disso, porque a gente experimentou o outro. Se a gente não tem a referência do que de uma certa forma não seja tão agradável na nossa vida, a gente não sabe o que é bom. Então a gente precisa das duas experiências até para ajustar a nossa rota. Uma coisa que a gente estava falando lá no outro episódio. Pode ser, né? E eu acho que eu vou complementar para esse podcast, para a gente não estender muito, pegando isso que você falou dos contrastes e trazendo uma historinha. Uma das primeiras historinhas de sabedoria que eu escutei lá atrás, naquela época que a gente se conheceu naquele lugar, né? Que falava... Você quer complementar mais alguma coisa? Eu encerro com ela? Pode falar. Posso falar? Que o céu estrelado, todas as estrelas ali brilhando no céu, e aí apareceu o Criador. Ali, estava lá junto com elas, e uma estrelinha chegou para o Criador e falou: eu ouvi falar que eu tenho brilho, que eu tenho luz, que eu ilumino. Mas como assim? Eu não entendo isso, eu não entendo essa questão, né? Todos aqui somos assim, eu não consigo enxergar a minha própria luz. Aí o Criador olhou para essa estrelinha, né, virou para ela e falou: você quer conhecer a sua luz? Você tem certeza que você quer conhecer a sua luz? Eu quero. É a coisa que eu mais quero na minha vida, é conhecer a minha luz. Ok, seja feita a sua vontade. E aí o Criador mandou ela para a escuridão. E na escuridão ela conseguiu ver a própria luz. Então, muitas vezes, ouso dizer todas as vezes, em que nós nos encontramos ou achamos que estamos na escuridão, é para que a gente enxergue a nossa própria luz, a nossa própria força, o nosso próprio poder.
Acredito que todos nós temos essa experiência vivida dentro de nós. Quantas vezes a gente passou por um desafio grande e depois de um tempo a gente se viu fortalecido por aquilo que aconteceu. E ainda vamos passar mais. Sim. Porque estamos vivos. E tudo pode ser. Tudo pode ser. Um beijo no seu coração, fique bem e até sempre. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau.